conceito bíblico de eras? A palavra eras, ela vem do grego aion. E aion pode ser entendido ou traduzido na sua Bíblia como séculos ou como eras. Tanto faz. Às vezes vem, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra séculos ali é era, é aion, né, no grego, e pode ser traduzido como séculos ou eras. Tanto faz. Quando Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não seria perdoado nem nessa era e nem na era vindoura. A palavra era ali é aion, que significa o quê? O curso desse mundo, ou o sistema que opera nesse mundo. A gente sabe que existe um sistema que está em operação nesse mundo, e é o curso desse mundo que é governado por Satanás. Ele é o Deus desse século, ou o Deus dessa era. A Bíblia fala que, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Cristo. Veja que o Deus desse século ali é D minúsculo, né? Que é Satanás, que está governando esse mundo. Na tentação de Jesus, ele falou, olha, eu te dou a glória de todos esses reinos se você prostrado me adorar. Porque a mim foi me dado. Foi dado quando? Quando Adão caiu, entregou o governo da terra para Satanás. E ele governa através do pecado. Amém? Então ele é o Deus desse século. O sistema desse mundo está sendo governado por Satanás. Então se eu te perguntar assim, o que é séculos ou eras? A resposta é o sistema desse mundo ou o governo desse mundo. Tranquilo, pessoal? Glória a Deus. Pronto, definindo isso aqui, agora eu quero te mostrar como o judeu via as eras, a crença judaica das eras. Vale a pena te falar que o Novo Testamento ele foi escrito debaixo de um arcabouço judaico, porque aqueles escritores que escreveram o Novo Testamento, a maioria era judeu. Apenas Lucas era de fala grega. Os demais realmente eram judeus. Então, eles tinham a crença nos profetas, naquilo que os profetas falaram. E é importante você ter esse entendimento, porque muito daquilo que a gente traz como doutrina, algumas coisas vieram do judaísmo. E muitas crenças também vieram do judaísmo, como a crença no Messias veio do judaísmo. Ok? A esperança messiânica, a crença em um governo a partir de Jerusalém, onde Cristo, o Messias, vai reinar, veio de quem? Do judaísmo. Então veja que muito do que a gente acredita hoje veio como herança daquilo que os judeus viam nas Escrituras. Então, ninguém vai, queridos irmãos, escrever ou falar ou pregar aquilo que não crê. O homem é regido pelo seu sistema de crenças. Então, quando os judeus foram escrever a Bíblia, eles escreveram debaixo de um arcabouço judaico. Tem que entender isso. Tranquilo? A cabeça deles, eles pensavam como judeu. Amém? Eles pensavam assim. Por isso, eles escreveram. Muita coisa mudou depois que a nova aliança entrou em vigor. E muita coisa ficou para trás. Mas uma boa parte veio. Então, a crença judaica das eras permaneceu como doutrina. Você vai ver isso. Então, a maneira como eles viam as eras ficou como doutrina e está colocado de uma maneira bem abundante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A forma judaica de pensar em duas eras. Então, o judeu acreditava em duas eras. Em quantas eras? Duas eras. O judeu acreditava naquilo que chamamos de era presente e eles acreditavam também na era vindoura. Amém? Duas eras. Essa é a crença judaica. Então ele acreditava que a era presente é governada por quem? Por Satanás, que é o Deus desse século, ou dessa era, o sistema desse mundo, o sistema pecaminoso do mundo. Então a era presente, ela é cheia de morte, adultério, prostituição, maldade, morte. Então a era presente é assim, ela é cheia de pecado, cheia de miséria, cheia de morte, cheia de adultério,
não é uma era governada por Deus, a era presente. Ela é governada pelo Deus desse século, que é Satanás. Embora Deus intervenha no curso, na sua vida esporadicamente, mas ainda não é aquela coisa perfeita, com tudo em paz. Se Deus estivesse governando esse mundo, o mundo não estaria assim, não é? Cheio de prostituição, adultério e morte. Não. O Deus desse século é que governa esse mundo. Então a era presente é governada por ele. Então o judeu acreditava que um dia essa era presente, que é má, que é cheia de pecado, adultério, prostituição e morte, eles acreditavam que um dia essa era ia terminar. Essa era um dia teria fim. E só Deus, olha, presta atenção, só Deus poderia colocar um ponto final nessa era. Somente Deus ia intervir no curso da história. Ele ia colocar a sua mão na história e ele iria mudar essa era e trazer uma nova era, que é a era vindoura. Só Deus poderia fazer isso. Só Ele iria meter um dia a mão na história e iria mudar as coisas. Ele iria terminar com a era presente e estabelecer a era vindoura. Só Ele tem poder para fazer isso. E os judeus, então, eles começaram a pregar e a falar, os profetas, num Messias. O Messias viria e quando ele viesse, ele iria trazer a era vindoura. A vinda de Cristo estabelece o que a gente chama de telos, ou o fim de tudo, o fim dessa era. Existem duas palavras para a consumação. Já viu a consumação dos séculos? A palavra consumação dos séculos. Pronto. A expressão consumação significa suntelia, que significa conjunto de eventos que levam ao fim. Então Cristo, quando ele vier na sua vinda gloriosa, ele vai destruir os inimigos, que no caso é o anticristo, vai prender Satanás e vai governar por 1000 anos. Então a vinda de Cristo estabelece o fim de tudo. Estabelece o fim dessa era e traz uma nova era, uma era de paz, de prosperidade, sob o governo do Messias. Então, recapitulando aqui, para você entender bem, o judeu acreditava em duas eras, a era presente e a era vindoura. A era presente é governada por Satanás, é cheia de maldade, adultério, prostituição, morte, pecado. É uma era que destrói o homem e tudo aquilo que ele quer fazer de bom. A era presente é assim. E ele acreditava na era vindoura, na era que viria. Uma era de paz, de prosperidade, saúde, proteção, abundância. Uma era onde o governo seria estabelecido com justiça. E Cristo, quando viesse, ou o Messias, iria estabelecer a nova era. Isso eles acreditavam. Agora, entre uma era e outra, existe um período de tempo de 7 anos, que nós conhecemos como tribulação. Não é? Lembra da tribulação? Pronto, a tribulação é o quê? A transição das eras. O que é a tribulação? É a transição das eras. É a passagem da era presente para a era vindoura. Observe bem, então, como se encaixa perfeitamente que Cristo, no final da tribulação, ele estabelece o fim dessa era e inicia-se, então, uma era vindoura. Lembra que eu falei que só Deus poderia colocar a mão no curso da história e mudar o curso da história? Pois é, ele vai fazer isso com a sua vinda. Então, observe que entre uma era e outra existe a tribulação. E esse período de transição entre uma era e outra é o pior momento que a humanidade vai viver. Fome, peste, praga, terremoto, tsunami, guerras, isso tudo vai atingir o seu clímax nesse tempo. E nós conhecemos esse período como tribulação e vai durar 7 anos. Então o quadro está montado. Observe como fica fácil agora você localizar. Quem lê os profetas aí entende perfeitamente o que eu estou falando. Aqui você consegue localizar agora a história e como as coisas estão. Em qual era nós estamos? Na era presente. Assim que a igreja sair, começa os 7 anos de tribulação. Depois dos 7 anos de tribulação, então começa a era vindoura. Cristo volta para estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém e entramos então num reinado de paz e prosperidade sobre a terra, onde não vai haver mais pecado, nem doença, nem morte, nem adultério.
Amém? Vai ser uma nova era, um novo tempo. Glória a Deus, essa é a crença judaica das eras. E para entender escatologia, é bom entender bem isso aqui. Podemos prosseguir? Agora eu quero te mostrar algumas passagens que você já leu isso. E talvez você não tivesse entendido. Mas agora você vai entender as passagens que eu vou ler aqui com você. Veja, os escritores do Novo Testamento criam em duas eras. E eles escreveram assim, porque acreditavam em duas eras. Veja, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só nesta era, mas também na era vindoura. Observe como eles criam em duas eras. Aqui quem está escrevendo é Paulo, e ele está dizendo que existe essa era e existe a era vindoura. Ele diz, acima de todo principado, domínio, poder, e todo nome que se possa referir, não só nessa era, mas também na era vindoura. Veja como eles acreditavam em duas eras. Vamos ver aqui outro texto, Mateus 12, 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta era e nem na era vindoura. Veja que a crença judaica das eras está no Novo Testamento sendo colocada aqui. Porque os profetas dividiram dessa forma o curso da humanidade. Aleluia! Vamos continuar. Aí a irmã Bárbara colocou ali, professor, o Espírito Santo subirá com a igreja no arrebatamento? Eu vou falar sobre isso já já. Está na pauta para a gente falar sobre isso. Beleza? Já já a resposta vai chegar. Olha esse texto aqui. Hebreus 6, do 4 ao 5. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Veja como os crentes do Novo Testamento, que escreveram o Novo Testamento, acreditavam em duas eras, a era presente e a era vindoura. E agora eu quero te mostrar a divisão das eras no Apocalipse. Vamos ver aqui, o Apocalipse foi dividido de acordo com a divisão das eras. Vamos ver? Olha só essa divisão aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a era presente. Do capítulo 1 ao capítulo 5 é a era presente. Do capítulo 6 ao 18, o que chamamos de transição das eras. Ok? Então, do 6 ao 18 é a tribulação. O que a gente chama de transição das eras. Agora, capítulo 19 é a intervenção divina. O que a gente está falando que Cristo, com a sua vinda, estabelece o fim dessa era e inicia-se então o que a gente chama de a era vindoura. Ela é implantada no capítulo 20. Então, a era vindoura é implantada no capítulo 20, que é o reino milenar de Cristo. E dos capítulos 21 e 22, a era vindoura vai ser o quê? Perpetuada. Então observe bem, e você observa aqui a divisão das eras do Apocalipse bem direitinho. A era presente vai do capítulo 1 ao 5, os capítulos do 6 ao 18 é a transição das eras, o que a gente chama de tribulação. A tribulação no Apocalipse vai do 6 ao 18. Capítulo 19 é a segunda vinda de Cristo, e a intervenção divina, Deus colocando a mão no curso da história e mudando a história completamente. E o capítulo 20, a era vindoura, então, sendo implantada, onde Satanás é preso. E aí Cristo governa a partir de Jerusalém por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, então, a era vindoura vai ser o quê? Perpetuada, nos capítulos 21 e 22, no estado eterno. Então, observe que uma vez que Cristo vem, terminou o domínio de Satanás sobre esse mundo. Ele é preso, o anticristo é jogado no lago de fogo junto com o falso profeta. E aí a paz reina e Cristo reina por 1000 anos. Depois disso, então, os capítulos 21 e 22, depois dos 1000 anos de reinado de Cristo, entramos então no que chamamos
a era vindoura sendo perpetuada para sempre. Então, veja que a divisão das eras também pode ser vista no livro do Apocalipse de acordo com aquilo que os profetas viram lá no Antigo Testamento, e os escritores do Novo Testamento só repetiram a mesma ideia. Glória a Deus.